Mais uma vez, vamos ler ali todos juntos. 2, 3 e foi. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Amém? Nós estamos no Monte Sinai, aqui. O povo está, né? Nós nesse período estamos, o povo está abaixo do Monte Sinai. E Moisés sobe nesse monte, fica 40 dias em jejum e oração, no monte, desaparece por 40 dias. E o povo que está lá embaixo começa a perder a paciência, porque Moisés subiu para o monte e não voltava. E o povo começa a idolatrar um bezerro. Presta atenção na mensagem. Olha só. A idolatrar um bezerro. Ele pede para Arão, o sumo sacerdote, faz para nós uma imagem. Um bezerro de ouro para que nós o adoremos. E a palavra diz que Arão ali pegou os brincos das mulheres, né? E fez ali, fundiu um bezerro de ouro. E botou o povo a adorar. E aí diz que o povo se ajoelhou, adorou, ofereceu, deu ofertas àquele bezerro. Se levantou e começou a se divertir. Virou um carnaval, né? Se divertiam e faziam promiscuidade. E Moisés está em cima do monte. Estou falando isso para você entender o contexto, para você entender a passagem bíblica. A gente precisa entender o contexto. Moisés, imagina comigo agora a cena. Moisés em cima do monte, envolto de uma nuvem de glória, adorando ao Senhor Deus dos exércitos, falando com o Senhor Deus dos exércitos, numa outra dimensão, uma dimensão tão incrível, que ele consegue ficar 40 dias sem comer e sem beber nada. Um homem nessas condições morreria. Mas Moisés está numa dimensão tão forte da presença de Deus, que ele não sente fome e nem sede, porque a presença de Deus é tão real naquele local, naquele monte Sinai. Só que de repente, todo o ambiente de glória muda. Presta atenção, imagine isso comigo. Moisés orando, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez. Né? Senhor, o que o Senhor fez no Egito, o Senhor nos libertou. Né? Você ali, as 10 pragas, coisas poderosas, muito obrigado, Senhor. E Deus, quando vai falar, Deus muda o cenário. Presta atenção. E o cenário que era de tanta glória, agora vira um cenário em que Deus quebra a expectativa de Moisés. Olha o verso 7, pode voltar, por favor, irmã. O verso 7. Então disse o Senhor a Moisés, acabou a oração. Acabou a glória, Moisés, acabou. Vai, desce. Desce desse monte. Porque o teu povo, que você fez, que fizeste, né? Segunda pessoa do singular, fizeste subir do Egito, se corrompeu. Desce. Acabou, não quero mais falar contigo, não quero mais oração agora. Desce porque o povo se corrompeu. Olha o que Deus fala. E depressa se desviou do caminho. Fizeram um bezerro e tal, pode passar o próximo. Disse mais o Senhor, tenho visto esse povo, é um povo, irmão, Deus falando para Moisés, olha o que Deus está falando, estou traduzindo para o nosso português gaúcho. Moisés, esse teu povo não presta. É povo de dura cerviz, é um povo teimoso. Na Nova Almeida atualizada diz que é um povo teimoso. Sabe? Parecia eu falando com Deus em cima do monte. O povo do bairro Tararé é um povo teimoso. Um povo que não quer saber de Deus, não quer sair de casa, não quer cultuar. Né? Eu brigando com Deus. E aqui é o contrário, é Deus falando para Moisés. É um povo de dura cerviz. Desce, que eu não quero mais saber desse povo. Verso 10. Deixa-me, olha Deus falando isso para Moisés. Você imagina, irmão, Deus falar isso para você? Me deixa. Está escrito na Bíblia ali. Deixa-me, sai. Porque o meu furor se acendeu contra a nação. E eu vou consumir essa nação. E de ti eu vou começar uma nova nação. Ou seja, de você para trás, Moisés, eu vou matar todos os filhos de Abraão. Esquece o pai de multidões, esquece a aliança que eu fiz com Abraão. Não. Não será mais aliança abraâmica, agora será uma aliança mosaica agora. De ti eu vou fazer uma grande nação, a partir de ti. Irmão, aqui nós vemos algo interessante. Porque Moisés, frente a isso, toma uma atitude. Uma atitude que faz de Moisés um homem que é digno de ser chamado, na epígrafe do Salmo 90, Salmo de Moisés, o que diz lá? O homem de Deus. Está lá no título do Salmo 90. Salmo de Moisés, o homem de Deus. Por que Moisés era digno de ser chamado homem de Deus? Porque a primeira atitude que ele toma no verso 11 é orar ao Senhor.
A primeira atitude de Moisés, orar para ele era um hábito tão forte, que a primeira atitude que ele toma à frente ao que Deus disse, é orar. Ele nem mesmo obedece a Deus. Deus deu uma ordem, desce, e Moisés não obedeceu, não sei se você percebeu isso. Ele não obedeceu. Deus falou, desce agora porque eu vou consumir o povo e de ti eu quero fazer outro povo. O que Moisés fez? Moisés não obedeceu a Deus, ele não se levantou e saiu andando. Não, Senhor, já que o Senhor quer me fazer um povo e eu quero ser, né? Já que o Senhor quer fazer de mim uma grande nação, eu vou obedecer ao Senhor, então. Sair ganhando, né? Não. A primeira coisa que faz é orar. Porque essa é a primeira atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. É ir para os joelhos. É ir para a oração. Antes de eu trazer as lições desse texto, eu quero fazer um questionamento para você refletir. Qual que é a primeira atitude que você toma quando a má notícia vem? Qual que é a sua primeira atitude quando o diagnóstico médico diz para você que você está tomado por um câncer? O que é a tua primeira atitude quando o teu patrão te chama na sala dele e avisa você que você está desempregado a partir de agora? Praguejar? A minha igreja não funciona? Meu pastor é muito fraco, muito novinho, né? Qual que é a sua atitude? Qual que é a tua primeira atitude frente às circunstâncias? Moisés, ele era tão forte na oração, a oração era um hábito tão grande nele, que mesmo quando Deus diz para ele parar de orar, ele segue orando e emenda outra oração. Porque o homem de Deus, quando ele é um homem de oração, eu vou falar algo que parece estranho, mas não é. É poético que eu estou falando para você, tá? Não é herético, é poético. Quando ele é tão forte na oração que nem mesmo Deus consegue fazer o cara parar de orar. Qual você entende o que eu estou falando? Irmão, se nem Deus conseguia fazer Moisés parar de orar, você acha que o diabo conseguia fazer Moisés parar de orar? Você acha que a doença fazia Moisés parar de orar? Você acha que as más notícias fariam Moisés parar de orar? Não. Um homem de oração, não importa a circunstância. A oração, ela não é a última atitude, não. Ela é o primeiro local para o qual essa mulher corre. É para os joelhos, é para o Deus dos exércitos, é clamar para que haja um milagre. Eu quero te fazer um desafio. Faça da tua primeira atitude, não importa a notícia que te dê, não importa a circunstância da tua vida, que a primeira atitude sua seja ir para o teu local secreto, para o teu quarto, para o banheiro e se ajoelhar e orar ao Senhor Deus. Pastor, eu não tenho força para orar. Então que a tua primeira atitude seja ligar para mim, pedir uma oração, que nem algumas irmãs fazem aqui, né? Às vezes eu estou lá, tranquilo, a mulher liga, pastor, eu preciso de oração. Que essa seja a tua primeira atitude. Mas que a tua primeira atitude seja Deus. Porque um homem e uma mulher de Deus, eles têm a oração como um hábito. E já dizia Spurgeon, comentando esse texto, que a oração faz de um homem de Deus. É a oração que faz de um homem de Deus. É a oração que faz de uma mulher, que transforma uma mulher comum em uma mulher de Deus. Não é nem mesmo o estudo teológico. Não é nem mesmo o diploma acadêmico. Porque nós temos teólogos ateus. Tem filósofos. Mário Sérgio Cortella, um filósofo, um outro filósofo, não é esse, é outro filósofo, que é teólogo, doutor em divindade, e é ateu. Então, não é o estudo, não é a sua especialidade que faz de você um homem ou uma mulher de Deus, nem mesmo a fé. O que faz de um homem de Deus, é a sua vida de oração. As pessoas começam a reconhecer você quando você é alguém que ora e as coisas acontecem. Não porque o poder está em você, mas porque o poder está naquele que ouve a tua oração. Não é verdade? Eu tenho presenciado isso. Vamos naquela igreja. Por quê? Porque o pastor lá é um homem de Deus. Por que o pastor lá é um homem de Deus? Porque ele orou e eu fui curada. Porque ele orou e meu casamento foi restaurado. Porque ele orou e a causa que eu estava precisando na justiça foi liberada. Então, as pessoas acreditam que a gente é um homem de Deus quando a gente ora e as coisas acontecem. Porque, repita comigo, a oração faz de mim. Se você é homem, fala homem. Se você é mulher, fala mulher. Um homem de Deus.
É a oração que faz você homem. É a tua vida de oração. Isso. Você quer ser uma mulher de Deus na tua casa, na tua família, no teu trabalho? Seja um homem de oração. Eu tenho testemunhado isso na minha vida. Esses dias nós estávamos com um colega, eu trabalho com meu pai, o pastor Rogério que está aqui, um colega na UTI. Sofreu um AVC, né? Foi parar na UTI. E naquele mesmo dia em que ele entrou para a UTI, o meu chefe me chamou num canto e disse para mim, eu não quero falar agora com o cabo, Billy, eu quero falar com o pastor. Eu vou dar um tempo ali na nossa equipe ali, e eu quero que tu conduza uma oração pela vida do nosso companheiro. E foi lá, ele deu um tempo na equipe e me chamou. Queria chamar aqui o Billy, o pastor Billy, queria que ele conduzisse uma oração. E eu conduzi uma oração com os meus colegas de trabalho pela vida do companheiro. Agora, 5 minutos antes do culto, mandaram ali no grupo que ele já está em casa, está bem, se recuperou. Aleluia! Glória a Deus! Então, onde está o poder? O poder está naquele que ouve a minha oração. O poder não está em mim. O poder não está nem na minha maneira de orar. Mas o poder está no ouvido que ouve aquilo que eu digo. Quantos entendem isso? Então, você tem que focar o poder no lugar certo. O poder não está no pastor, o poder não está em mim. Mas você tem que entender que o poder está naquele para o qual eu vivo uma vida constante de oração. Quantos entendem isso? E é porque eu vivo uma vida constante. Quanto mais eu oro, mais Deus responde às minhas orações. Porque quanto mais eu oro, mais eu me exponho à presença de Deus, como estava Moisés. E quanto mais eu me exponho à presença de Deus, mais humilde eu me torno. E quanto mais humilde eu sou, mais Deus responde à oração, porque Ele sabe que eu não vou trazer a glória para mim quando a resposta chegar. Então, quanto mais ele ora, mais orações ele tem respondidas. Por causa desse processo que eu falei para vocês, você vai se ajustando, Deus vai configurando você, e você se torna uma pessoa que é tão íntima de Deus, que Ele sabe, Deus confia que Ele pode responder a tua oração. Deus pode responder a tua oração hoje. Ele confia em você. É isso que nós temos que entender. Deus confia que Ele pode responder a algo, entregar um milagre, por causa da minha oração, porque Ele sabe que o meu coração não está querendo aplausos de homens. Então Ele me entrega, porque Ele sabe que no final a glória vai terminar nele. Amém? Para nós encerrarmos e começarmos a orar de fato agora. Antes de nós passarmos para a oração de Moisés, que esse homem então é uma oração que nós devemos analisar. Por quê? Porque é uma oração, repita comigo, que mudou a Deus. Pode colocar no verso 14, por gentileza? Esse verso 14 é interessante, ó, porque a oração de Moisés, no verso 11, olha, presta atenção aqui que eu já vou encerrar. No verso 11, no verso 12 e no verso 13, Moisés diz algumas palavras, Moisés diz algumas frases que fazem com que o Deus eterno, o Pai da eternidade, se arrependa e mude a vontade dele em relação àquele povo. Em 3 versículos, Moisés diz certas coisas que fazem com que Deus não destrua aquele povo, que fazem com que Deus mude o coração dele. O que Moisés disse? Nós precisamos entender. É claro, eu preciso fazer essa observação aqui. Isso é tudo poesia. É lógico que Deus, a Bíblia ensina que Deus é imutável. Esse versículo não fere a imutabilidade de Deus. Não. Essa é uma maneira humana de dizer. Charles Spurgeon, comentando esse verso, diz que esse verso ele fala a maneira dos homens. É a nossa perspectiva diante de Deus que a gente consegue entender que Deus muda. Por exemplo, nós dizemos que o sol nasce e que o sol se põe, sim ou não? Mas você sabe, eu e você sabemos que não é isso que acontece. Não é o sol que nasce nem o sol que se põe. O sol fica parado. Correto? É a terra que se movimenta, não é? Mas a gente diz que o sol nasce, e da nossa perspectiva humana, a gente vê o sol se movendo no céu, sim ou não? Mas não é o sol que está se movendo, é a gente que está se movendo. Da mesma forma, da nossa perspectiva, foi Deus que mudou. Mas na verdade, Deus jamais mudou.
Na verdade, Deus estava testando Moisés para ver até onde ia a compaixão dele por aquele povo. Será que Moisés ama esse povo mesmo? Vamos ver. Moisés, eu vou destruir esse povo. Vamos ver o que ele vai fazer. Moisés, e eu não vou só destruir eles não. Eu vou fazer uma promessa para você. Eu vou destruir eles, o nome de Abraão vai ser esquecido, e a partir de você eu vou fazer uma grande nação ali com você. O que Moisés faz? Moisés, irmão, era tão íntimo de Deus, que ele sabia que não era isso que Deus queria fazer. Quantos entendem o que eu estou falando? Agora, o que Moisés diz, que da nossa perspectiva nos faz entender que Deus... Quem quer aprender comigo o que Moisés disse? Vamos tirar essas lições agora, por quê? Porque eu quero que nesse momento, enquanto nós conduzirmos esse culto de oração, enquanto você vai orar pela sua família, pela sua casa, por esse bairro, eu quero que você tome a oração de Moisés como padrão agora. Porque de repente Deus está dizendo para nós, pastor Billy, feche as portas dessa igreja. Eu não quero mais saber do povo do bairro Itararé, é um povo teimoso, é um povo de dura serviço, é um povo idólatra. Fizeram para si um bezerro de ouro que se chama milagre, bênção, e estão adorando esse bezerro. Fecha essas portas, desce daqui, vai para outro local, que tem uma outra igreja em outro bairro. Eu não quero mais saber do bairro Itararé. De repente Deus está dizendo isso, como disse para Moisés. A nossa atitude não pode ser, sim Senhor, vamos fechar e vamos desistir dessas pessoas. Não, não, não. Nós vamos hoje, não vamos desistir, nós vamos insistir. Mais uma sexta-feira na tua família. Quem está disposto a insistir na tua família, diga amém. Se você está disposto a insistir comigo, vamos ver, verso 11, por gentileza, para nós encerrarmos. Verso 11. Porém Moisés suplicou a Deus. Olha só, mais alguns minutinhos, só para você aprender o que Moisés disse e que fez com que Deus, da nossa perspectiva, mudasse. Presta atenção. Moisés suplicou ao Senhor e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra este povo, que tiraste da terra do Egito com a tua grande força e forte mão? Primeira coisa, pode deixar no 11. Primeira coisa que Moisés disse para Deus, repita comigo: eles não são o meu povo, são o teu povo. Você é inteligente. Irmão, volta alguns versículos aí por gentileza. Olha só, presta atenção numa coisa que passa desapercebido de nós. Volta mais um 7 por gentileza. Olha o que Deus diz para Moisés, presta atenção. Olha o que Deus diz para Moisés. Vai e desce, porque o teu povo... Deus diz para Moisés que o povo é de Moisés. Bota no verso 14. Aliás, no verso 11. Moisés diz para Deus que o povo não é dele nada, coisa nenhuma. O povo é de Deus. Deus chega falando para Moisés: desce porque o teu povo se corrompeu. Moisés, quando vai orar, ele diz assim: ó Senhor, o Senhor, por que se acende a ira contra o teu povo? Não é meu povo, não joga a bola para mim, não, Senhor, esse é o teu povo. Não é meu, é seu. A primeira coisa que você tem que fazer agora quando for orar é dizer para Deus: Senhor, não fui eu que criei família. Não fui eu que formei os meus filhos no ventre. Não fui eu que criei os meus amigos quando eles nasceram, não. Eles não são minhas criaturas, eles são tuas criaturas. Por isso eu peço ao Senhor: por que se acende a ira contra esse povo, Senhor? Não, salva a minha família, salva os meus amigos, porque eles são tuas criaturas e eles estão se perdendo, estão indo para o inferno. Que nem dizia o próprio evangelista que eu estou citando: o Senhor é o primeiro interessado em salvar a tua casa, irmão. Deus é o primeiro interessado em ver esse bairro ganho para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro interessado em ver a tua família salva. Então nessa noite clame, falando: Senhor, o povo não é meu. Que nem eu digo para Deus: Senhor, esse povo que o Senhor colocou sobre o meu pastoreio não é meu. Essas pessoas não são minhas, não. Elas são criaturas tuas. Foi o Senhor que fez essas criaturas. O Senhor deseja que essas criaturas que o Senhor formou no ventre materno morram e sofram eternamente no inferno. Senhor, salve essas pessoas. Por quê? Volta no verso 8. Olha que mais... 9. Olha o que Deus diz. 10. Vamos ver aqui. Volta no antes.
Olha no verso 7. Deus falando para Moisés: olha, porque o teu povo que você fez sair do Egito. Outra coisa que Deus diz, que está testando Moisés, não está errado. Deus está testando Moisés. O teu povo se corrompeu, o povo que você fez sair do Egito. Eu pergunto para você, foi Moisés ou foi Deus que fez o povo sair do Egito? Responda mais forte, foi quem? Deus está dizendo: ó, o teu povo, Moisés, que você fez sair do Egito, se corrompeu. Olha o que Moisés diz para Deus. Pode colocar no verso que Moisés fala com Deus antes. O teu povo, Senhor, que tu tiraste do Egito com a tua força e com a tua mão. Moisés retorna para Deus o problema. Nessa noite eu quero que você diga: Senhor, o problema da minha casa não está nas minhas mãos, o problema da minha família está nas tuas mãos. Coloque nas mãos de Deus. Moisés, ele fez isso. Ele não trouxe a glória para si, não. Ele falou: Senhor, não fui eu que tirei esse povo do Egito, foi o Senhor que tirou esse povo do Egito. Nesta noite, meu irmão, fale para Deus: Senhor, foi o Senhor que criou a minha família, foi o Senhor que formou os meus filhos, foi o Senhor que salvou a minha casa. Senhor, foi o Senhor que me trouxe à igreja. Lembra aí da primeira vez que você colocou o pé dentro de uma igreja? Lembra aí? Lembra do pastor que te batizou? Lembra? Lembra aí, não sei que ano foi a sua trajetória com Deus. Lembra a primeira vez que você fez uma oração para aceitar Jesus? Foi Deus que estava lá. Foi Deus que soberanamente trouxe você para perto dele. Repita comigo: foi Deus. Então, lance isso para Deus. Pode botar no próximo verso. Próximo verso. Outra coisa. Aliás, verso anterior, por gentileza. Outra coisa que Moisés fala: Senhor, o mundo vai falar mal do teu nome se essas pessoas não forem salvas. Isso é o que eu falo todos os dias para Deus. Deus, o nome do bairro Itararé que está em jogo não é o meu. Se o bairro Itararé não for ganho, se o bairro Itararé não receber um avivamento dos céus, o nome que está em jogo não é o meu, é o seu. Por causa do teu nome, Senhor, arrepende-te do mal contra este povo que você intenta fazer. Percebe onde Moisés está colocando o problema? Senhor, os egípcios vão rir de nós. Se esse povo for dizimado no deserto, eles vão falar que o Senhor trouxe esse povo para morrer no deserto. Senhor, honra o teu nome. Ore para Deus hoje: Senhor, o Senhor morreu pela minha casa, o Senhor morreu pela minha família. Honra a morte do teu filho na cruz. E salva a minha casa. Salva esta igreja. Traz avivamento para esta igreja. Quantos entendem isso? E para encerrar, quarto ponto. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, os teus servos. Ou seja, Moisés, repita comigo, apelou, mais uma vez, apelou para a misericórdia de Deus. Usando um português bem gaúcho, né? Ou seja, ele foi para a misericórdia de Deus. Senhor, lembra da aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Israel. Como é que o Senhor vai dizimar esse povo? Lembra da aliança que o Senhor fez com Abraão, que levaria esse povo para uma terra que mana leite e mel. Eu quero que você ore nesta noite pela tua família. Eu quero que você ore nesta noite pela tua casa e você diga: Senhor, lembra do teu filho que morreu na cruz pela minha família. Lembra do teu filho que morreu na cruz por esse bairro. Lembra do teu filho que morreu na cruz por essa igreja. E traz avivamento, e traz mudança de mente, e traz transformação, e traz salvação para os meus filhos. Lembra da aliança que o Senhor fez na cruz. Lembra da morte do teu filho, Deus. Lembra do teu filho que padeceu naquela cruz e salva os meus familiares. Você está com alguma doença? Você que está passando por alguma situação de doença, eu quero que você clame agora: Senhor, lembra da morte do teu filho na cruz e cura o meu corpo agora. Senhor, lembra do sacrifício do teu filho na cruz e cura a minha alma. Repita comigo: cura-me. Essa vai ser a sua oração. Você que está passando por alguma doença, você que está passando por no casamento, uma doença emocional, eu quero que você ore agora: Senhor, lembra do sacrifício do teu filho na cruz. Entra na minha casa nesta noite. Quantos querem orar por isso? Se você orar desta forma,
Se você tirar a tua vida das tuas mãos e colocar nas mãos de Deus, se você entregar nas mãos de Deus a tua família, eu te digo que Deus vai dar uma solução para a tua casa. Mas para isso você tem que te sair do volante da tua vida, irmão. Larga esse volante, você só vai se atropelar, vai para o banco do carona, deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Fala para Deus, Deus assume o volante a partir de agora. Eu vou entrar nessa igreja, o pastor é jovem, né? Senhor, eu não vou ficar nessa igreja aí, você está no comando da sua vida. Não, deixa Deus te conduzir. Deus te trouxe para cá, é porque Deus está conduzindo o seu carro. Está levando para uma rua aí que você não conhece, meio estranha, que você não está gostando muito. Como você entende o que eu estou falando? Deus está na condução, e quando Deus está no controle, você só pode esperar terminar em um local de perfeição, de bondade, de misericórdia, de fidelidade. Como você entende isso? Então, a partir de hoje, deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Deus conduzir a tua oração. Deixa Deus conduzir, irmão. Não tenta ganhar teu casamento na força do teu o que você acha que é melhor. Não, você não vai conseguir, você não sabe o que é melhor. Está aqui, ó, aquilo que diz o que é melhor para a tua casa. Para de tentar ganhar a tua família da maneira que você acha que é melhor. Não, eu não vou convidar eles para essa igreja, vou convidar para outra igreja, que lá eles vão gostar. Você está dando o seu jeito. O seu jeito não vai resolver como não resolveu até hoje. Entrega a condução nas mãos de Deus. Deus me trouxe para essa igreja, Deus está restaurando a minha família aqui, então eu vou entregar a minha vida nas mãos dele. Qual entende o que eu estou falando? Eu chego para você, por exemplo, Deus fala no teu coração, chama o pastor para visitar a sua casa. Deus está falando no teu coração aí. Convida o pastor para fazer uma visita de oração na tua casa. E aí você pensa assim, não, mas agora acho que você está querendo ter controle das coisas. Eu acho que agora não é o momento ideal do pastor ir na minha casa. Você está controlando, você não está entregando a Deus. Está colocando no teu coração o que você deve fazer. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Amém? Para encerrar, você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado. Fala assim, ó, entrega o volante nas mãos de Deus, meu irmão. Fala assim para ele. Entrega o volante nas mãos de Deus. Aleluia. Deixa Deus conduzir a tua casa, a tua família. E aí ser conduzido. Você que crê nisso, coloque-se de pé, vamos orar. Levantar uma oração nesta noite.